Porquê é que sofremos com a depressão? Porque é que sofremos com a depressão? Bem, a depressão ou o estado depressivo é, é um flagelo da sociedade dos dias de hoje, sem dúvida. E porquê é que nós sofremos com a depressão? A depressão ocorre quando há uma ligação com o passado, ligação de sofrimento. Quando nós nos agarramos a algo que ocorreu no passado, em que esse algo, ou a respeito desse algo, nós vivenciamos sofrimento. Por exemplo, a perda de alguém. Na verdade, não perdemos ninguém. Mas isso seria um outro tema que não esta pergunta. Mas também posso adiantar um bocadinho a esse respeito. No caso, por exemplo, da morte de alguém, pode ser um familiar, um amigo, pode ser o cônjuge. Há uma tendência muito forte para sofrermos. E esse sofrimento ocorre pelo facto de nós não sabermos o que é a morte. Isto é um exemplo da morte. E a depressão está sempre ligada, neste caso, a algo do passado. Algo que aconteceu no passado. E o facto de ficarmos agarrados a essa estrutura, a esse acontecimento, a esse evento, se quisermos assim, a ruptura de uma relação, por exemplo, não tem que ser a morte, por exemplo. A ruptura de uma relação. Há alguém que não aceita que aquela relação terminou e fica agarrada, ou agarrada se for uma senhora, agarrado se for um homem, agarrado ou agarrada, àquela dor, àquele sofrimento de achar que aí não é o achar, é o não aceitar que aquela relação já terminou. E a pessoa sofre por não aceitar que aquela relação já terminou. Ou como o primeiro caso que eu estava a dar como exemplo, a pessoa não aceita que aquela pessoa já morreu. Pode ser uma pessoa, como pode ser um animal, por exemplo. Há pessoas que entram em estado depressivo porque morreu um cãozinho, um cão, um gato, uma ave, um animal qualquer de estimação, como se diz. Na verdade, são nossos companheiros de viagem. São sociedade, nós fomos ensinados a vê-los como animais de estimação. Na verdade, eles são nossos grandes companheiros de viagem. E a depressão está muito relacionada com este aspecto que é a ausência de aceitação. E esta ausência de aceitação, invariavelmente, cria sempre sofrimento. A pessoa fica agarrada àquele momento e sofre, 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 sofre. E devido a este sofrimento, então, o que é que ocorre? Ocorre uma forte destabilização, quero dizer, do sistema emocional. Como já referi em alguns vídeos recentemente, é a energia das emoções que altera a biologia do nosso corpo. E devido a este estado de sofrimento, então, o cérebro começa a funcionar menos bem. Seja por questões de uma menor quantidade de serotonina, por exemplo, a alteração da serotonina, a alteração da dopamina, a alteração de um conjunto de químicos que fazem parte do bom funcionamento do nosso cérebro. E isso ocorre, como disse há pouco e volto a referir, devido ao facto da pessoa ter uma má gestão das suas emoções. Tudo está relacionado com as emoções. Tudo. A energia das emoções é extremamente poderosíssima. É importante que as pessoas despertem no sentido de perceber que quanto mais cuidarem do seu sistema emocional, mais felizes são. Quem cuida do seu sistema emocional nunca está deprimido. Nunca.